E então a gente já começa assim. O que é economia solidária? Então, assim, eu gostaria de trazer para as pessoas, né, para o público de uma maneira geral, a, uma definição do professor Paul Singer. O professor Paul Singer é um grande economista e ele foi o grande idealizador da economia solidária no Brasil, uma economia solidária que já acontece no mundo há muitos anos, há muitos séculos, né? E eu vou trazer a definição do professor, porque ela resume tudo que é economia solidária. Vocês me dão licença, eu vou dar uma lida. Então, o professor Paul Singer define a economia solidária como um modo de produção cuja característica central é a igualdade de direitos, acrescida da autogestão. Isso é muito importante. Ou seja, os empreendimentos são geridos pelos próprios trabalhadores coletivamente, de forma inteiramente democrática. Com cada membro tem direito a um voto, né? Democraticamente, as pessoas decidem como que vai ser o futuro do empreendimento, né? Então, isso é muito importante. E quero colocar que eu conheci a economia solidária através de um edital. Eu trabalhava com mulheres vítimas de violência na gestão pública, né? Crianças e adolescentes e famílias e mulheres vítimas de violência, de exploração sexual, vítimas de violência doméstica. E quando eu encontro a economia solidária, uma proposta de inclusão produtiva, eu falo assim: puxa vida, está aqui uma saída para que a gente possa fortalecer essa população, né? Principalmente as famílias das pessoas, né, que estavam sempre nessa situação de vulnerabilidade e risco. Na verdade, quando eu começo a trabalhar com a economia solidária, foi uma descoberta muito importante para mim, porque a economia solidária, ela não só possibilita as pessoas a ter trabalho e renda, mas ela emancipa as pessoas, ela dá voz e vez às pessoas. E isso dá um empoderamento que é muito importante, principalmente para mulheres e mulheres negras, que nós nunca tivemos possibilidade de ter empoderamento, principalmente as mulheres em situação de vulnerabilidade, em risco, e as mulheres negras, né? Então, mais do que a questão financeira, essa é a emancipação emocional. E quando que ele começa a formular essa questão da economia solidária? Que década? Aqui no Brasil, a economia solidária, ele descobre, né, na década de 70, nós tivemos um problema sério aqui, né, de crise econômica, muitos trabalhadores ficaram desempregados e quem sofre com o desemprego são os trabalhadores, né? Porque os donos das empresas, os empregadores, eles são sempre os beneficiados. E aí, nessa crise, as igrejas começam a se organizar, a Cáritas começa a se organizar, né, as comunidades em torno para que os trabalhadores pudessem ter renda. Então, quem sabe costurar, vamos organizar as pessoas que sabem costurar, vamos organizar as pessoas que sabem fazer comida, e gerar renda para essas pessoas. O professor Paul Singer se depara com essa organização, né, esse movimento social que a Cáritas começa a trabalhar, e fala assim: está aqui a saída para o nosso país. E ele se aprofunda, então, a estudar a economia solidária. E depois teve um momento de muita crise, que foi na década de 90, né, a crise do petróleo. E nessa época, as empresas também, muitas empresas foram à falência. Com as empresas à falência, muitos sindicatos e os próprios trabalhadores se organizaram em torno desses trabalhadores para ajudar. E fizeram uma troca com os donos das fábricas. Em troca das dívidas trabalhistas que vocês têm, vocês entregam a fábrica na mão dos trabalhadores. E eles começaram a administrar as fábricas de maneira autogestionária. E temos muitas fábricas aqui no Brasil. Hoje, infelizmente, eu não trouxe os números, mas temos muitas fábricas que são autogestionárias, né? Que os próprios trabalhadores, porque são eles que sabem, né, do trabalho. Sim. Então, eles se saíram muito bem, né? Aí depois,
O professor Paul Singer ficou na Senai, Secretaria Nacional de Economia Solidária, até 2016, quando houve o golpe. Aí ele pediu para sair, né, da Senais, mas os movimentos de economia solidária já estavam fortalecidos e eles continuaram, né? Todos nós continuamos a fazer os nossos trabalhos, porque nós já tínhamos introjetado todos os valores e princípios da economia solidária e a importância de estarmos em rede, né? Essa rede da economia solidária, desses movimentos sociais, elas são muito importantes. E quem se beneficia mais com a economia solidária? As mulheres e as mulheres negras, porque são elas que estão sempre desempregadas, né? As mulheres que têm menos condição financeira, as mulheres que estão sempre em situação de vulnerabilidade, excluídas da sociedade. Mas eu quero dizer que a economia solidária ela é democrática, ela é para todas as pessoas. Todo mundo pode se beneficiar da economia solidária, da autogestão, de uma gestão compartilhada, né, de uma cooperativa, onde as pessoas todas podem, de uma maneira justa e democrática, compartilhar os seus saberes, os seus problemas e as suas soluções. É isso que eu ia dizer. Lembra muito, quer dizer, eu acho que tem base bastante no cooperativismo, né? Isso. Com aquela ideia inicial, uma ideia de associação de pessoas que têm saberes, né? E que querem compartilhar e autogestiona o negócio e divide democraticamente os ganhos. Quer dizer, sem um patrão que vá explorá-los, né, lucrar em cima disso. E é o que você falou, as fábricas, por exemplo, que foram à falência, quando deram na mão dos trabalhadores, a maioria, né, estão aí funcionando. E igualitariamente. Né? Então, é um processo inclusivo. Eu acho que o sistema capitalista não deve gostar muito disso, né? Dessa história. Não. De primeiro os trabalhadores saberem que são eles que produzem, ou somos nós que produzimos riqueza, né? Somos nós que sabemos fazer, né? Saber as coisas, né? Somos nós que temos as habilidades de produzir. Então, tem eu queria que você pensasse, que você falasse um pouco sobre isso, assim, os capitalistas não devem gostar, né? E tem uma outra questão, que é a questão da competição também, né, do individualismo, que é próprio do sistema capitalista. E, pelo que você está falando, e pelo que a Eneida falou, a experiência do cooperativismo ou a experiência da economia solidária, ela pode possibilitar que as pessoas que militam, que vivem essa experiência, elas terão que não serem competitivas entre elas se preocuparem com o coletivo, não com o individual. Eu imagino que isso, não sei se o que é que você pensa sobre, se você tem experiência pelo tempo que você tem de militância na economia solidária, como é que você vê isso? Olha, assim, a economia solidária, a gente luta pela emancipação das pessoas, né? E, assim, hoje eu vou falar emancipação principalmente de mulheres e mulheres negras, né? Que são a maioria dentro da economia solidária, porque elas nunca tiveram vez na nossa sociedade. Nós nunca tivemos vez. Eu quero me colocar nesse lugar, né? Nós nunca tivemos vez. E ela dá uma autonomia, eu já falei isso, econômica, né, e emocional, com novas formas de organização, né? Ela provoca, então, Odida, uma mudança pessoal e cultural nas pessoas, por conta dos seus valores e princípios da economia solidária. A partir dessa mudança cultural, a gente tem uma ruptura com essa exploração do ser humano, uma ruptura com o capitalismo. Uhum. E isso incomoda, é claro que incomoda, porque as pessoas gostam de mandar, gostam de ter empregado. Nós estamos num sistema que nós fomos criadas, então nós também temos que nos mudar a nossa cultura com relação a isso. Nós não podemos explorar as pessoas, né? Nós temos que trabalhar conjuntamente. Essa competição ela não pode existir dentro de um empreendimento econômico solidário. Muito pelo contrário.
Então, a economia solidária ela entra para contribuir com um olhar para novas mudanças nas estruturas sociais. E a gente tem que refletir, né? E é uma coisa que nós, dentro da economia solidária, a gente sempre reflete sobre o nosso sistema patriarcal, né? Que sistema é esse? A gente tem que falar sobre isso. A gente, né, não pode deixar de discutir. Nós temos que falar que o homem é que detém o poder, né? E muitas mulheres, né, brancas também querem deter o poder quando elas assumem, né, que elas têm a possibilidade de estar no poder. A gente não pode deixar de falar do racismo estrutural, né? Porque isso faz parte do nosso sistema e é muito perigoso a gente viver num sistema patriarcal e racista. Então, tudo isso incomodam as pessoas quando a gente trata desses assuntos. Né? Mas a emancipação começa por aí. Que sociedade é essa que a gente vive? Né? Qual é o papel do homem e da mulher nessa sociedade? Isso incomoda. Quando você dá vez e voz às mulheres, incomoda a sociedade. A sociedade não quer. Né? A autogestão, queria falar um pouquinho disso, ela garante o direito à informação do todo. Por isso que, quando os operários tomam conta de uma fábrica, quando o empreendimento econômico solidário como ele é autogestionário, todo mundo sabe fazer absolutamente tudo. E tudo tem muita transparência, muita transparência. É muito importante que tenha transparência nos negócios, nas prestações de contas e que as decisões elas sejam coletivas. A economia solidária e as pessoas, os participantes da economia solidária, elas visam o controle do empreendimento. Né? Não, o capitalismo visa o controle de cada uma das pessoas. A economia solidária visa o controle do empreendimento. E a distribuição de renda ela é justa. Ninguém ganha mais que ninguém. Né? A divisão de hora trabalhada proporciona para cada uma delas o valor da hora igual. Né? Se ela trabalha menos, ela vai ganhar menos, mas o valor da hora trabalhada é igual para todas. Nossa, isso é interessante o que você falou.